Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Quantas vezes você já sentiu que precisava mudar alguma coisa na sua vida, mas não fazia ideia de onde começar? É aquele momento estranho em que o seu corpo diz, vai, mas sua cabeça responde, tá, mas vai pra onde? E por mais simples que pareça, isso é um dos sentimentos mais universais que existe. Parece que tem algo te chamando pra frente, mas o caminho está todo apagado. É quase como estar com vontade de arrumar um quarto totalmente bagunçado. Você quer, você precisa, mas quando olha pra tudo ao mesmo tempo, dá um branco. E por dentro surge aquela frustração silenciosa que ninguém fala abertamente. Eu quero muito mudar, mas eu não sei nem qual é o primeiro passo. E isso não significa fraqueza. Significa humanidade. Porque todo começo é nebuloso mesmo. Todo começo tem essa sensação de mapa vazio. Mas esse é só o primeiro capítulo da história. E todo mundo passa por ele. Sabe quando você começa a pensar em mudar alguma coisa e de repente percebe que tem um monte de outras coisas que também precisavam mudar? É como se a vida abrisse um menu enorme na sua frente. Trabalho, saúde, rotina, dinheiro, relações, hábitos. Tudo ao mesmo tempo piscando como uma árvore de Natal. E aí você tenta escolher por onde começar. Mas cada opção parece tão importante quanto a outra. É confuso. E essa confusão cria um tipo de paralisia que ninguém comenta. Quando tudo parece urgente, nada sai do lugar. É uma sensação bem comum. Você quer consertar tudo de uma vez. Só que isso só te deixa mais travado. A mente fica tão cheia que não sobra espaço para agir. E o pior, isso te faz sentir como se tivesse algo errado com você. Mas não tem nada errado. Essa confusão não é falha. É só o resultado natural de tentar dar conta de uma vida inteira em um dia. Entender essa bagunça mental já é metade do caminho. Porque quando você olha para tudo ao mesmo tempo, o problema não é falta de força, é excesso de coisas na mesa. Tem uma coisa que muita gente acredita e que atrapalha mais do que ajuda. A ideia de que só dá para começar a mudar a vida quando tudo estiver perfeito é como se existisse o dia certo, o momento ideal, a energia certa, o alinhamento cósmico perfeito para finalmente fazer alguma coisa. E enquanto esse dia não chega, a pessoa fica parada esperando e esperando e esperando. Só que aqui vai a quebra de mito. Esse começo perfeito não existe. Nunca existiu. A vida não abre um portal mágico dizendo agora vai. Não tem aviso sonoro. Não tem luz piscando. Não tem sinal do universo. O que existe é só você e a decisão de dar um passo mesmo quando ainda parece meio bagunçado. Muita gente trava porque imagina que mudança é um grande evento, mas na prática, mudança é só um pequeno movimento repetido várias vezes. Só que enquanto a pessoa procura o grande começo, ela ignora os pequenos começos que já estavam disponíveis ali, todos os dias. E quando você entende isso, a pressão diminui. Não é sobre esperar o momento certo, é sobre criar o momento certo. Tem uma coisa que quase ninguém percebe quando tenta mudar de vida. E justamente por não perceber, muita gente desiste antes mesmo de começar. A verdade é simples. O primeiro passo sempre parece pequeno demais. Sempre. Ele nunca parece grandioso. Nunca parece aquele movimento épico de filme. Na verdade, ele normalmente parece até meio bobo, tão pequeno, que a pessoa pensa, isso não vai fazer diferença nenhuma. Só que aí que mora o segredo. O passo pequeno é o único que você realmente consegue dar hoje. É o único que não exige motivação absurda, planejamento perfeito, ou energia extra. Ele é o mais alcançável, justamente por ser pequeno. E é por isso que ele funciona. Porque o pequeno cria ritmo, e ritmo cria avanço. E avanço cria confiança. E confiança vira movimento real. O problema é que a gente foi treinado a achar que mudança precisa ser enorme, radical, transformador em 24 horas. Só que no mundo real, quem muda de verdade é quem começa pequeno e continua. O primeiro passo nunca impressiona ninguém, mas ele muda tudo. Tem uma regrinha simples que quase ninguém segue, mas que muda tudo quando você finalmente entende. Você não precisa mudar 10 coisas ao mesmo tempo. Você só precisa escolher uma. Essa é a parte que trava muita gente. Quando a pessoa olha para a vida inteira bagunçada, ela tenta resolver tudo de uma vez. Só que tentar ajustar tudo ao mesmo tempo é como tentar apagar incêndio com um copo d'água. Você espalha esforço, espalha energia e nada muda de verdade. A mágica acontece quando você escolhe um único ponto só. Aquela coisa que
se melhorasse um pouco, já te deixaria mais organizado, mais leve, mais em movimento. Foco não é ignorar o resto da vida. Foco é só aceitar que você não tem braços suficientes para abraçar tudo ao mesmo tempo, mas tem força para abraçar uma coisa agora. E quando você escolhe essa uma coisa, tudo fica mais simples. Sua mente respira, seu corpo entende, você para de se sentir esmagado e a mudança finalmente vira algo possível. A vida não muda quando você tenta consertar tudo, ela muda quando você escolhe um ponto para começar. Tem uma coisa que muita gente não gosta de ouvir, mas que é a mais pura verdade. Motivação não sustenta mudança nenhuma. Motivação é animada, é bonita, é inspiradora, mas ela some, ela evapora e quando ela vai embora menos, e ela sempre vai a pessoa para tudo e acha que não nasceu para isso. Só que mudança real não depende de motivação, mesmo sem aquela energia épica que todo mundo acha que precisa ter. É o pequeno hábito que você mantém. É o passinho que você dá mesmo sem estar empolgado. É a decisão de continuar, mesmo quando nada parece especial. A motivação te coloca na pista, mas é o ritmo que te faz atravessar o caminho inteiro. E quando você entende isso, a pressão muda de lugar. Você para de se cobrar intensidade e começa a se cobrar constância. E é aí que a vida começa a mexer de verdade. Aqui vai a parte que muita gente complica demais, mas que na verdade é tão simples que até parece brincadeira. O primeiro passo para mudar de vida é escolher uma coisa pequena que você pode fazer ainda hoje. Não amanhã, não segunda-feira, não quando tudo se acalmar. Hoje, e não precisa ser nada heróico, né? Aliás, não deve ser. Se exigir força demais, você não vai repetir amanhã. E se você não repetir, não vira ritmo. E se não vira ritmo, não vira mudança. Então, a pergunta real é: qual é a menor ação que eu posso fazer agora, que me coloca minimamente na direção da mudança que eu quero? Pode ser mandar uma mensagem, beber um copo d'água, arrumar uma gaveta, anotar um pensamento, pesquisar algo por 5 minutos, dar uma caminhada curta, separar o tênis, organizar uma ideia, qualquer coisa que te tire do zero. A gente romantiza demais o grande passo, mas quase toda vida que muda, muda por causa de um passo que parecia ridículo na época. A beleza está exatamente aí, na ação tão pequena que é impossível falhar e tão simples que você consegue repetir amanhã. Esse é o começo real e é mais do que suficiente. Tem uma coisa que pouca gente repara, mas que é o sinal mais claro de que sua vida começou a mudar. Você sente a mudança antes de ela ficar visível. É meio sutil, às vezes até discreto demais, mas de repente você nota uma coisinha, uma decisão que você teria ignorado. E não ignorou um pequeno hábito que antes era impossível, e agora você conseguiu fazer 2 dias seguidos. Uma bagunça que antes te travava. E agora você conseguiu mexer sem reclamar. Essas microvitórias passam facilmente despercebidas, mas elas são o aviso antecipado de que sua vida está entrando nos trilhos. É como se o seu corpo mandasse um bilhetinho dizendo: "Ei, você está indo. Continua." A transformação verdadeira não começa quando tudo muda ao redor. Ela começa quando você muda por dentro, quando o seu jeito de pensar fica um pouquinho mais leve, quando a culpa some um pouco, quando você sente orgulho de algo minúsculo, quando um mini passo parece mais possível amanhã. Esse é o momento da virada silenciosa. Aquela sensação que você não sabe explicar direito, mas sabe que está acontecendo alguma coisa boa aí dentro, né? E quando você sente isso, meu amigo, é só seguir. Porque é exatamente assim que as grandes mudanças começam, com sinais pequenos, que só você percebe no começo. Se tem uma coisa que você precisa levar daqui, é isso: você não está perdido. Você só está começando. Essa sensação de não sei por onde ir não é um sinal de fracasso. É um sinal de que você finalmente está olhando para sua vida com honestidade. E isso por si só já é um passo gigante. Todo mundo que já mudou alguma coisa importante passou por esse mesmo início confuso. Todo mundo já se sentiu travado, sobrecarregado, sem direção. É parte do processo, não é defeito, não é atraso, não é fraqueza. E agora você já sabe que não precisa começar perfeito. Não precisa arrumar tudo ao mesmo tempo. Não precisa de motivação eterna. Não precisa de grandes gestos. Não precisa de coragem sobre-humana. Você só precisa de um ponto de foco e um passo pequeno, hoje.
E quando você entende isso, a mudança deixa de ser um bicho de 7 cabeças. Ela vira uma caminhada simples, imperfeita, mas real. A verdade é que ninguém começa sabendo exatamente o que fazer. A gente vai descobrindo no caminho. E esse caminho, por mais torto que seja, fica muito mais leve quando você para de se culpar e começa a se permitir. Você não está atrasado. Você só está vivo. E viver é isso. Recomeçar, ajustar, se perder um pouco, encontrar um pouco e seguir um passo por dia, do jeito que dá. E isso já é o suficiente.